Olá, pessoas! Eu sou o Tadeu e esse é o Pod Suas, o podcast da Assistência Social de Cruzeiro. Antes da gente começar o programa de hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar o que você achou do programa. Olá, galera! Como vocês estão? Eu sou a Fabiana e hoje aqui no Pod Suas nós trataremos do assunto erradicação do trabalho infantil. Roda a vinheta. Hoje nós iremos falar sobre a campanha de erradicação do trabalho infantil. Bem, estamos com duas convidadas que vieram de Resende para nos prestigiar, a Andréia e a Alana. Vocês podem se apresentar para o pessoal? Sim, boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí, né? Então, o meu nome é Andréia, eu sou assistente social e atualmente estou como coordenadora do PET, como o Tadeu já falou, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Boa tarde, obrigada aí por agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, né? Meu nome é Alana, eu sou assistente social também e estou na Superintendência Municipal de Planejamento Estratégico do SUAS. Pessoal, vocês veem que nós estamos com pessoas aí que estão bem capacitadas para falar sobre o programa e sobre também o assunto, né? Vocês podem falar como é que vocês chegaram nesse tema, como é que foi a carreira de vocês para trabalhar com essa questão? Então, primeiramente também eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui compartilhando um pouquinho dessa trajetória na Prefeitura de Resende. Eu sou servidora da Prefeitura de Resende há 23 anos. Eu comecei inicialmente como administrativo, né, trabalhando na Secretaria de Educação, e eu fiquei por 10 anos e agora, né, depois de mais 13 anos, na Secretaria de Assistência. Então, assim, iniciei como agente social, depois eu fiz a faculdade de serviço social e recebi uma oportunidade para estar em coordenação. E atualmente estou na coordenação do PET. Sim. E a Alana, como foi? Então, eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Resende no ano de 2011. A minha primeira experiência na Prefeitura de Resende foi trabalhando com população em situação de rua, no Centro Pop. E eu também sou concursada na Prefeitura de Porto Real desde 2010. Lá eu estou na coordenação da residência terapêutica atualmente. Lá em Porto Real sempre trabalhei na saúde mental, né? CAPS, ambulatório. Agora, em Resende, eu oscilei um pouco. Eu fiquei na assistência, né? Responsável por esse serviço... Responsável não, como assistente social nesse serviço de população em situação de rua. E aí eu fui convidada na época, isso já em 2012 para 2013... para poder implantar o serviço especializado de abordagem social. E, na época, na região, não tinha nenhum local ainda que tinha esse serviço, né, na região média Paraíba. Aí eu lembro que, na época, eu visitei Pindamonhangaba e Niterói, que eram os locais que tinham. Aí eu fiz o projeto e tudo. E, quando estava começando o CEAS, aí eu fui chamada para ser coordenadora do CREAS. Aí fiquei na coordenação do CREAS um tempo, depois voltei de novo para o CEAS, aí fiquei por volta de 2 anos e meio, aí eu fui para a saúde mental. Na saúde mental eu atuei na coordenação do CAPS Casa Aberta, como assistente social do CAPS Casa Aberta por 10 meses, aí eu fui convidada para assumir a residência terapêutica de lá. Fiquei por lá mais 2 anos e meio, aí fui para a coordenação do CAPS-AD, fiquei mais 1 ano na coordenação do CAPS-AD, e aí eu fui chamada para assumir a diretoria da Proteção Social Especial na assistência. Aí eu volto para a assistência no ano de 2012. Né? Fiquei na diretoria da Especial desde então. Aí, no início do ano, eu fui para a Superintendência do SUAS, mas ainda estou responsável pela Proteção Social Especial. Então, na verdade, eu estou acumulando 2 funções hoje, né? Certo. E a gente está hoje com 10 serviços dentro da Proteção Social Especial. Muito, muito importante essa trajetória, né? Esse Sim. crescimento dentro da política de assistência. A saúde, quando você cita a questão da saúde, muito importante, ainda mais com o trabalho de pessoas em situação de rua, que não é o foco hoje, né? Nós temos um vídeo, né? Um episódio sobre pessoas em situação de rua, depois se vocês assistam. E esse crescimento também administrativo, para conseguirmos ter essa visão, né, de tão importante que é a política de assistência e os seus caminhos. Sim, uma visão ampla, né, sobre
Porque todas as questões acabam se... acabam perpassando, exatamente, né? Todas as questões, elas perpassam pela assistência. A assistência acaba sendo um grande provocador, né, das outras políticas em muitas situações. Sim, com certeza. Necessário. E como é que funciona o programa hoje, lá em Resende? O PET hoje está estruturado dentro da estrutura física do CREAS, né? Até porque no CREAS? Porque o trabalho do PET é muito articulado com o trabalho da medida socioeducativa. Então, assim, teve um entendimento, embora o PET seja um programa de gestão, o PET não é um programa de acompanhamento, né? Mas ele é um programa de gestão, mas ele tá instalado dentro do CREAS justamente por conta da articulação com a medida socioeducativa. Aí tá estruturado inicialmente comigo, que eu faço a coordenação, né, e também essa questão do trabalho técnico, né, e motorista que a gente tem. E aí você consegue fazer essa articulação Consigo, com toda a rede, com o apoio do CREAS. Acho exatamente. Que isso também é muito importante, né? Até por isso que também está dentro do CREAS, porque a gente acaba, assim, né, se alinhando com a equipe do CREAS, porque dentro do CREAS estão todos os territórios, porque lá é dividido, em Resende é dividido por territórios, então são 7 territórios e a gente acaba, né, se alinhando, acaba, assim, né, se articulando com os territórios para executar determinado tipo de trabalho. Deixa eu só complementar, assim, o importante é que, por exemplo, a gente sabe que a tipificação ela tem muitos serviços, né, e programas, porém, né, depende do porte do município para você estar implementar certos serviços. No caso do PET, a gente não tem contingente populacional suficiente que justificaria a adesão no programa. Porém, a gente não tinha população, mas a gente conseguiu justificar demanda. Sim. Aí, por uma justificativa de demanda, a gente consegue implantar o programa, se eu não me engano, em 2014. 2014. Eu não estava na assistência nessa época, mas foi conheço quando um houve o pouco aceite. essa história. E é interessante também quando a gente fala de SUAS, que desde 2014 que não habilita nenhum serviço mais, né? Então, todos os serviços que surgiram no Brasil inteiro desde 2014, eles estão todos sem cofinanciamento, né? Certo. E o PET é interessante porque ele surge como um programa, e os programas têm início, meio e fim. Mas o PET, desde então, ele vai continuando, ele se torna debate, ele se torna pauta. E aí agora, assim, o Ministério, né, o MDS, está tendo uma proposta de renovação da tipificação, inclusive rever essas questões de contingentes populacionais, né, porque tem alguns municípios que deixam de ter serviços, mas que seriam importantes ter esse serviço. Inclusive, eles querem voltar com um novo desenho de PET. E esse novo desenho de PET voltaria, eles pensam, né, em tentar voltar, que antigamente tinha um cheque, que era pago diretamente para a pessoa, para adolescente, né? Para adolescente, porque ele precisa ter a renda. Sim. Né? E agora não. Aí o programa ele reformula e aí ele passa a ser incorporado, esse plus, quando tem situação de trabalho infantil, dentro do Bolsa Família. Aí acaba que o dinheiro não chega para o adolescente, assim, diretamente. E isso prejudica você tentar tirar daquela situação. E aí, tomara que dê certo. Estamos na torcida aí, né, para vir financiamento para o PET, para a gente expandir, ampliar as ações do PET e também conseguir ter o que ofertar para aquele adolescente quando é identificado uma situação de trabalho infantil. O que vocês já estão falando já está vindo muito a calhar aqui para o nosso município, porque nós também não temos um número para estar, né, substancial, para estar aderindo, mas a gente, quando abrir, nós já estamos buscando, verificando esses fluxos, como identificar, melhorar a identificação, né, no caso dos trabalhos infantis, da notificação, para a gente verificar, né, esses números reais. E aí já dá um norte para nós podermos, né, colocar alguém responsável como você, Adriana, né, lá no CREAS, talvez, uma coisa. Enfim, que aqui o Pod SUAS é para isso mesmo, para que nós de Cruzeiro, outros municípios, outros profissionais tenham ideias, né, de como melhorar as gestões da política em outros municípios que estão parecidos com o nosso.
Uma coisa importante, que é importante destacar, que, assim, às vezes muitos municípios têm dificuldade da notificação do trabalho infantil no campo 10 do cadastro único, Sim. né? Que precisa estar sinalizado no campo 10. Às vezes a gente consegue notificar, igual o Resende, a gente construiu um instrumental, assim, que é específico para notificação e violação do trabalho infantil, né? Que é a FIT, que é Ficha de Identificação do Trabalho Infantil. Porém, na hora de fazer a marcação no campo 10, não foi feito. Então, o Ministério não reconhece que aquele município ele tem a identificação do trabalho infantil. Então, isso tem é que importantíssimo. ter lá no cadastro único. Exatamente, porque é o cadastro único que vai, né, mostrar ali para o MDS, que vai transparecer, principalmente, né? E esses indicadores, né, é importante porque Resende, assim, teoricamente, se você andar na cidade de Resende, você não vai ver muitas situações de trabalho infantil diretamente, que é o quê? Aquele menino vendendo bala, pedindo dinheiro, tem. Mas são poucos casos, né? A demanda que que justificou implantar o serviço foi os casos de meninos em medida socioeducativa por conta de tráfico de drogas, que isso é considerado uma forma de trabalho infantil. Uma das piores formas. E aí, se a gente for pensar, avaliar por esses dados, aí como que a gente faz essa captação? Dentro do CAPS, que atende criança e adolescente, a gente faz através das abordagens do Conselho Tutelar, né? Então, a gente tem que levanta esses indicadores, né, quando chega. Mas, infelizmente, quando chega a situação, já está numa situação grave, que principalmente a maioria dos casos foi em medida socioeducativa. Então, já estava, né, em conflito com a lei. Sim. E aí é o que justifica hoje esse programa. E o que torna importante demais você ter o que ofertar, porque o tráfico de drogas é extremamente sedutor e talvez a última possibilidade de recurso, de dinheiro, de ascensão dentro de uma comunidade carente. Então, como que você chega para um menino que ganha 400, 500 reais, às vezes, por semana, por dia, e fala que ele vai que ele tem que fazer um curso para que sabe-se lá conseguir um emprego. Então, essa questão da renda, de ter programas que tenha essa transferência de renda direta para o adolescente, é muito importante para que a gente consiga ter o que ofertar para ele. Perfeito. A gente consegue ter essa visão bem clara. E como é desafiador isso, conseguir coisas, estratégias que eles se motivem e ir além da questão financeira. É verdade. Sim. E uma outra coisa também que eu gostaria de destacar é porque, assim, os meninos, né, os meninos e as meninas que são notificados em situação de trabalho infantil, a gente tem uma problemática que é a questão da distorção idade-série, né? Que muitas das vezes a gente consegue ali alguma colocação ou um jovem aprendiz, porém, os critérios que são solicitados, né, que são exigidos pelaquela empresa ou pelaquela organização, eles estão totalmente, né, fora, eles não conseguem, né, atender, os adolescentes não conseguem atender aquela situação. Então, uma coisa que a gente vem buscando, né, é uma proposta que a Alana sempre trouxe desde quando a gente esteve juntas, procurar, assim, atividades, procurar ações que consiga inserir, de fato, aquele adolescente. Sim. Né? Para que na hora não esbarre. Poxa, mas a gente vai fazer o curso, a gente vai ser inserido, mas chega na hora, não atende aos critérios. Isso que ela está falando é muito interessante, porque, assim, a gente teve esse recurso do PET, a gente teve que reprogramar esse recurso várias vezes, porque a gente não consegue usar o recurso. É um recurso muito fechado, poucas coisas que você pode muito fazer restrito, por ele, né? com ele, né? E aí, assim, a gente chegou na época a fazer um levantamento lá no Senac para fazer cursos de baixa escolaridade e cursos que já tivessem uma vinculação direta com o mercado de trabalho. Vou dar um exemplo. Instalar som. Instalar som é uma coisa que você consegue trabalhar rapidamente, você não tem que ficar muito tempo esperando para se formar, para fazer, porque o adolescente ele é imediatista. Então, a gente pensou nisso, para polir o carro, né? Que é uma coisa que daria dinheiro para ele. Então, a gente pensou em todos esses cursos e aí a gente não consegue por questões jurídicas, né? E aí esbarra nesse problema. Ela já pensou em fazer, vou fazer um campeonato dentro de uma escola e premiar com um rodízio de pizza. Não consegue. Então, muitas coisas que a gente pensou tem, e todos os lugares que eu vou de evento que fala de PET, os municípios trazem-se a questão da dificuldade que é para usar o recurso do PET. Você fica um pouco amarrado por conta disso, né? Poucas coisas podem fazer esse recurso. Como nós não temos o PET em Cruzeiro, eu não tenho muito conhecimento dessa questão do recurso. Os outros a gente acaba tendo, né? Porque
tem que correr atrás para conseguir utilizar, além das burocracias, né? Tem 2 perguntas para vocês que me surgiu aqui. Uma delas foi sobre essa questão da medida, né? Vocês ressaltaram na questão da articulação com a medida, né? Então, assim, hoje, em pessoas crianças, adolescentes, estão sendo atendidas dentro do programa, são, em sua maioria, que estão em cumprimento de medidas também? Quem está notificado na medida com questão, né, de tráfico de drogas e exploração sexual, também é notificado no PET. Né? A gente faz esse alinhamento. Sim. Né? E a gente, em 2019, nós escrevemos um artigo em Resende, né, falando justamente sobre isso. É ato infracional ou é trabalho infantil? Justamente, né, voltado para essa questão do tráfico. Aí a gente se reuniu, eu também, no período, né, estava junto com as meninas da medida, e a gente escreveu um artigo sobre isso. E foi muito interessante, Sim, que foi premiado o artigo, né, pela UERJ. Publicado pela UERJ. Foi muito interessante. Que ó, Resende arrasando aí, que parabéns para vocês. E nós vamos pegar a experiência, né? Sim, com certeza. Não, a gente está à disposição, né? Já abriu aqui na minha cabeça, ó. O leque de precisa implantar possibilidades, CREAS, a gente consegue ver essa articulação, esse apoio, né? Que o equipamento consegue dar para o profissional que está ali à frente, enfim, conseguir articular. E a outra pergunta? Eu queria elogiar também essa questão da difusão do conhecimento, né? Que muitas vezes a gente vai fazendo, tá imerso na prática, né? A gente acaba esquecendo de ter esse diálogo com a teoria, de fazer essa difusão do conhecimento, né? Parar para pensar. Pra A gente pensar, executa e não pensa. Precisa né? pensar a nossa Aquela prática. correria de Isso é fundamental, gente. Até para que a gente realmente tenha sucesso naquilo que a gente está fazendo, a gente precisa pensar. Senão a gente só reproduz aquilo que muitas das vezes nem está dando certo, mas Exato. a gente só reproduz. Eu acho que uma coisa importante assim, do PET é a questão mesmo de quando você identifica uma situação de trabalho infantil na rua. A gente já teve muitas discussões, assim, inclusive com o Conselho Tutelar, se quem que vai, né? Você viu uma situação. Aí quando é mesmo aquele menino, que tem muitos pais que ficam na porta do mercado, às vezes lá para vender, aí põe criança que sensibiliza mais à noite, né? Que é pior ainda, em barzinho e tudo. E aí, assim, quem vai? É o CEAS? É o PET? É o Conselho Tutelar. Então, assim, primeiro, CREAS, até para né? gente, o CREAS, para a gente desconstruir esse viés, quando você tem todas as estruturas de serviço, quem vai, primeiramente, é o CEAS. Então, não é o PET que vai abordar a casa de trabalho infantil no território. O trabalho do PET é mais de estar quantificando, de estar fazendo o trabalho de prevenção, de divulgação, né? Agora, quem faz a abordagem da situação de trabalho infantil é o serviço especializado em abordagem social. Tá. E aí ele vai com esse olhar da assistência em relação à violação de direitos para promover o acesso da família aos serviços assistenciais. E aí, vamos supor, a situação se torna recorrente, você notificou, conversou. Aí o Conselho Tutelar ele entra também como um órgão, né, que tem que garantir o sistema de garantir direitos da criança e adolescente. Sim. E aí eles podem estar atuando em conjunto. Inclusive, a gente, né, já até se ofereceu. Vamos supor, pode o Conselho Tutelar junto com o CEA. E aí cada um vai fazer atuar dentro da sua especificidade ali. Aí mostra também que também nós não temos na execução direta ainda a abordagem social vinculada lá ao CREAS, mas já está no nosso planejamento também. Então, não tendo o CREAS que faz, seria isso. Não tendo aí, seria... Mas nós já estamos com planejamento, tivemos aí um concurso e a gente vai contratar agente social, tudo para fortalecer mesmo e implantar. O nosso novo coordenador aqui já está tudo lá no planejamento dele. Estou anotando as coisas aqui. Sobre o instrumental também é uma outra pergunta. Já surgiu outra pergunta aqui também. Mas assim, como é que foi construir esse instrumental que vocês falaram? Do PET? Sim. Então, o instrumental ele foi construído com base no cadastro único, né? Foi a base fonte. E ele, assim, ele prima principalmente pelas características do trabalho infantil. E ele já teve, assim, algumas adaptações, porque a gente vai identificando, vai observando, né, as questões que vão surgindo. Então, a gente vai tomando, vai aprimorando essa ficha para que ela possa estar atendendo ali a notificação e que ela seja precisa para o diagnóstico, para a montagem do diagnóstico. Tanto que quando a gente construiu essa ficha, foi o coordenador, à época, né, que estava na proteção social de média complexidade, eu estava presente, e
o Leonardo também, que é da vigilância, isso. Então, hoje a gente conta no PET com praticamente 3 instrumentais, que é a FIT, que é a ficha de identificação do trabalho infantil, a FIAMAF, que é a ficha de monitoramento e acompanhamento familiar. Por quê? Porque o acompanhamento, ele não acontece pela gestão do PET. Quem faz o acompanhamento ou é o CRAS ou é o CREAS, é um desses, né? E também com as contribuições do Conselho Tutelar, do CEAS, eles também têm lá as suas contribuições. Acho que importante você falar aquele sistema do Estado que vocês têm que alimentar todo mês também. Sim, o sistema do Estado é o SIMPET, que é o Sistema de Monitoramento. São as ações, né, baseadas no AEPET, que é as ações estratégicas do PET. E aí, cada mês ou cada atividade que você executa, você precisa alimentar esse sistema. Diferente, né, dos instrumentais que nós criamos para a nossa organização. Sim, nós chegamos a abrir, eu acho que não mostrei, eu e a outra profissional, a Natália, nós chegamos a abrir e começar a preencher o grupo gestor, independente do cofinanciamento, nesse SIMPET, para a gente dar esse pontapé. Né? E ter essas articulações, alguém do cadastro único, Conselho, CRAS, CREA, Saúde, enfim. Isso. Estamos caminhando lá. Porque o SIMPET, ele é dividido por eixos, né? Isso. São os eixos do AEPET, que é as ações estratégicas do PET, então ele é dividido por E o Estado fica em cima, tipo, cobrando, não alimentou, tá atrasado. Então tem todo um monitoramento do Estado até para se manter o programa ativo, né? A gente e precisa assim, alimentar. quando nós abrimos, nós vimos que algumas ações a gente já até realiza, só que sem esse olhar da erradicação do trabalho infantil, até pela questão, né, das não notificações, de não chegar esse número até nós. Tô adorando isso daqui, nossa, muito bom. Mudou até, de verdade, mudamos até aqui o roteiro, que o nosso roteiro era uma coisa... A gente fala Não, mas tá muito construtivo. Que falam muito aí, né? Não, e eu espero de verdade que que vários técnicos, profissionais, outros municípios assistam e que sirvam, né, de experiência para eles, como tá servindo aqui para nós, tem certeza. A gente se coloca à disposição, se também algum dia precisar, a gente tá junto com a equipe técnica, sabe? Porque eu acho que isso é a gente também dividir um pouco do conhecimento. Né? A gente traz, mas a gente também leva, né? Isso é muito importante. Ótimo. Sim. Vocês falaram sobre essa questão de construção, né? Como é que foi isso, assim, para implementar? Eu imagino que desde 2014, né, a gente vai fazer o quê? 10 anos? 10 então, anos. assim, esse fluxo deve ter sido aí passado por alguns percalços. Como é que foi essa construção? Então, eu cheguei no PET em 2017. Aí eu fiquei inicialmente, né? Eu fiquei de 2017 até 2021, perdão. Aí depois eu passei num outro concurso, fui para outra cidade, pertinho de vocês aqui, Lorena. Aí só que não fiquei, retornei. Aí quando eu retornei, eu não retornei para o PET, eu retornei para um outro setor. Aí depois, aí passaram outros coordenadores, né? Eles também deram a contribuição deles para que nos instrumentais, né? Na própria execução do serviço, né? Porque a metodologia de serviço, cada um coloca ali a sua identidade. Então, cada um foi executando ali, mas assim, nada que fugisse daquilo que está tipificado, né? Mas cada um foi dando a sua característica, né? Então, as mudanças geralmente foram essa. Hoje, eu trago, né, muito essa questão que a Alana fala a respeito dessa questão educativa, da gente trabalhar contínuo, não somente em datas, né, assim, específicas, porque é exploração do trabalho infantil, porque é abuso, porque é envelhecimento. Não. Eu assim, quando eu cheguei, eu já peguei o planejamento pronto pelo coordenador que estava antes de mim. Segui, coloquei algumas coisas, né, que eu gostaria de fazer e tal, fui inserindo algumas coisas que era possível também estar realizando, mas para o ano que vem, né, se eu ainda estiver, se eu for dar continuidade, eu já penso, já tenho uns pensamentos assim diferentes. Complementando aqui a fala dela, né, a questão assim de fluxo, né, no início quando eu cheguei na assistência, o PET estava dentro da secretaria, e aí a gente pensou muito nisso, sabe, na falta de suporte que ela tinha. Quando ela, né, o PET vai para dentro do CREAS, a gente começa a ter um suporte maior e um envolvimento com a medida. O que proporcionou isso? Ampliar algumas ofertas que a gente tinha de espaço mesmo para o cumprimento da medida socioeducativa. Porque se você for pensar, ninguém quer um menino de medida socioeducativa em lugar nenhum. Então, elas foram fazer todo um trabalho de desconstrução e ampliaram demais as parcerias, que permitiu para quê? Para ter o que ofertar, que é o que ela fala que eu estava tendo, né? Ter um lugar que seja
atrativo e interessante, igual elas fizeram parceria com a Secretaria de Esporte. Porque imagina só, você pega um adolescente e coloca ele de medida para limpar banheiro. O que aquilo vai estimular ele, vai né? Ele né? ficar ali fazendo um trabalho, né, de subalternizar dentro daquele local. Então, a gente colocou dentro da Secretaria de Assistência, a gente colocava ele, por exemplo, para entregar documento, dava um papel de destaque para aquele menino, para ele pensar, poxa, eu posso ter uma vida diferente. Então, eu acho que essa junção com a medida, né, teve essa importância de ampliar. E os fluxos de trabalho do PET, a gente conseguiu fazer uma coisa maior. Por quê? A gente tinha os fluxos da assistência e tinha os fluxos da saúde. E aí o vigilante, que é da saúde, junto com a assistência, até com a Andressa, que é a coordenadora do CRES, convidou ela para fazer parte do vigilante. Então, todos os fluxos que tem foi reconstruído intersetorialmente, que é o principal. E aí todo mundo foi, gente. E de tempos em tempos, né, a gente se reúne para discutir se aqueles fluxos estão funcionando. Aí, às vezes, surgiu um serviço novo que não está ali, e a gente insere. E o PET, ele entra dentro desse fluxo de violações de direito da criança e adolescente. Mas de uma forma intersetorial, que é bacana. Mas aí consegue verificar que foi necessário parar, avaliar, melhorar esse fluxo para poder ter um resultado melhor. E não é só fazer o fluxo e deixar, igual como a gente tem feito. É um monitoramento de tempo em tempo. O promotor participa todo mundo da rede. E a gente senta, vai no ambiente, né? E aí a gente fica ali discutindo. O que tá dando certo assim? Ah, não, peraí, eu acho que tem que entrar não sei quem, eu acho que tem que... E aí a gente vai discutindo. E é legal que a gente já está fazendo dessa forma, deve ter uns 3, 4 anos. E aí o que acontece? Quando a gente trabalha intersetorialmente, a gente evita aquelas falas de ser meu e ser seu. Isso. A gente consegue dividir o trabalho e entender que a gente não consegue superar a situação de trabalho infantil se a gente não tiver o que ofertar em rede, né? A assistência social, ela nunca vai dar conta de tudo, né? Tem a educação que tem que estar junto, o esporte, a cultura, e a gente trabalhando articulado, a chance de sucesso, a superação daquela vulnerabilidade é muito maior, né? Inclusive, na semana anterior, né, a gente se reuniu com a equipe da Vigilância em Saúde, justamente para contemplar, né, porque eles possuem a gente possui um instrumental e ele vai ser, né, assim, aglutinado no instrumental da saúde, para que tenha um campo específico de trabalho infantil. Agravos do trabalho infantil. Muito bom. Vamos ver um pouquinho, algumas fotos do programa, né? E do pessoal lá de Resende em ação. Então, essa foi uma atividade, né, numa escola rural, lá em Resende. A gente trabalhamos o tema 18 de maio e também o tema sobre superação do trabalho infantil, né? Essas fotos. As primeiras fotos foram numa escola da zona rural, né? Que Resende tem uma extensão territorial rural muito grande. Então, a gente, sempre que pode, né, procura também contemplar essas áreas com informação, né, articulada com o CRAS. A gente tem um CRAS que ele atende especificamente a zona rural, que é chamado CRAS itinerante. Sim. Então, e o CREAS também tem, né, uma equipe que atende juntamente com o CRAS itinerante as áreas da zona rural. Né? E teve uma outra foto aí que foi numa corrida, foi há 15 dias atrás. Foi uma corrida da montanha, né? Então fui eu e mais uma técnica do CREAS fazer sensibilização a respeito do trabalho infantil, e a gente já aproveitou também para levar informação sobre a questão de violência contra a pessoa idosa. Muito importante esse trabalho de conscientização, sensibilização, porque são públicos variados para estar ali ouvindo e poder, talvez, identificar em algum momento esse trabalho infantil e outros temas, né, da assistência. Exato. Uma fala também que eu gostaria de estar recuperando, até dentro disso que a Alana falou, a respeito da intersetorialidade, é que a gente está agora, né, na criação do Comitê Intersetorial do PET. Inclusive, isso é uma das exigências, né, lá do Simpet e do Estado, né? Tá. Que nós precisamos criar esse comitê, né, de ações estratégicas do PET, que é justamente para a gente se debruçar
para estar criando o plano municipal, né, de superação do trabalho infantil, entre outras questões, entre outros compromissos da agenda do PET dentro do município. Então, a gente está aí com uma reunião agendada para o dia 3 de julho, já com esses atores, né? A gente já tem lá a composição desse comitê. A gente vai estar se reunindo com esses atores para a gente dar o pontapé inicial. Vocês avançando, muito bom, né? Muito bom mesmo. Gente, é puxado, mas é bom. E fica o modelo aí para nós, Isso. né? E Puxado, mas seguindo. é bom. E assim, esse trabalho também muito educativo do PET é mesmo de desmistificar, né, essa questão do trabalho infantil, porque tem muito local que a gente vai, que a pessoa vai virar e vai falar assim, poxa, mas eu trabalhei e eu nem Eu não por morri. isso, né, e fala assim, melhor estar trabalhando do que estar vendendo roubando. droga, roubando. E aí a gente tem um pouco de dificuldade quando a gente fala de PET, realmente dessas aceitações. E também trabalhar, quando você vê o olhar que você precisa ter para o trabalho infantil, também em relação aos nossos profissionais que vão abordar. Já teve situação do CEAS virar e querer abordar, vamos supor, um menino de 17 anos, quase 18, que estava trabalhando no Lava Jato. Mas vamos lá, quando você faz essa abordagem dentro do Lava Jato, com um menino de 17 anos, quase 18, né, você tem que pensar o quê? Que a questão do trabalho infantil, primeiramente, a gente fala até os 16 anos. Aí já está, né, errado nessa situação. Sim. Ou mesmo que tenha até 16. Mas se a pessoa está trabalhando, mas ela não está sendo violada, ela trabalha um determinado período, mas ela está estudando, ela está fazendo um esporte. Eu gosto até de lembrar isso, que tinha 3 meninos que treinavam comigo, né, jiu-jitsu, e eles trabalhavam no Lava Jato do lado da academia. E eles estão fazendo Expersec, que é um curso lá preparatório para escolas militares, Sim. que é um dos melhores cursos. Então, os meninos vão, fazem a escola deles, trabalham Lava Jato um determinado período, né? Depois está lá fazendo o curso. Então, isso não é uma violação de direito que você precisa notificar, né? Então, a gente fazer esse trabalho mesmo educativo para conseguir ver quando é uma violação de direito e quando não é. Sim. É interessante isso, né? Porque muita gente olha e fala assim, o ECA, né? Tá os ECAs aqui em cima, né? Não, vê esse ECA, acabou com esse negócio de trabalho, que antigamente trabalhava... Isso mesmo que você falou, né? Trazia esse mito, né? E é um mito muito consolidado na nossa cultura, né? Infelizmente, a gente traz essa herança, né, Tadeu? Essa herança escravista, ela ainda nos remete hoje, né? Essa naturalização do trabalho infantil. Né? Sim. E nas nossas estatísticas, a gente sabe que o trabalho infantil tem cor e tem idade. Infelizmente, né? Esse recorte que você falou, de cor, idade, né? Imagino também tem um recorte de sexo. Você consegue tirar de cabeça esses dados lá de Resende? Então, a gente, da última, assim, porque eu ainda não estou com os dados, assim, fidedignos, né? Mas o que eu tenho aqui é da estatística do ano passado, com recorte até no comecinho desse ano, 64 casos. 64 casos. Isso geralzão, tá? Sim. Eu não vou saber especificar para você, tipo, menino, a faixa etária, Sim. eu não vou conseguir fazer esse recorte, mas no total de 64 Mas casos. os 64 casos puxado do cadastro único... Puxado Todos... das nossas identificações notificadas no Dados. cadastro único. Tá. Né? A partir tá. do momento. Assim, porque o cadastro único contempla aquilo que a Ana disse, até 16 anos. Passou de 16. Sim. Aí a gente pode notificar, não tem problema, mas aí não entra para critério de elegibilidade para o Bolsa Família. Sim. Tá. Sim. Acho que nós podemos partir aqui para uma terceira etapa, né? Sim, Nós sim. conversamos bastante aqui, mas essa etapa também vai ter muitos assuntos, esses mitos, essas frases assim. Então, mitos e verdades. Tá? Isso aqui foi uma campanha que nós fizemos nas nossas redes sociais, né, no Instagram. Então, o objetivo principal do Dia do Mundial contra o Trabalho Infantil é promover a conscientização e ações para combater o trabalho infantil. Obviamente, o pessoal botou verdadeiro aqui, né? Sim. Vocês têm algum pouco sobre essa história do Dia Mundial? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Sim, a gente geralmente a gente né, faz atividades, realiza ações, né, voltada para essa sensibilização. Eu gosto de trocar um pouquinho da palavra conscientização pela palavra sensibilização, porque a partir do momento que a pessoa é sensibilizada, ela é envolvida, ela tem o sentimento de pertence daquela situação, ela consegue agir
sobre aquela ação, né? Ela consegue Sim. contribuir sobre aquela ação. Sim. Então, a gente realiza, assim, atividades, né? Seja panfletagem, seja algum tipo, né, de trabalho mesmo, igual foi feito nas escolas, né? Que eu mandei as fotos para você. Então, eu gosto muito por ter sido professora primária, né? Minha primeira formação é professora primária. Então, eu gosto muito de trabalhar com dinâmica. Então, eu sempre levo uma dinâmica, seja para falar com os adultos, seja para falar com as crianças, para depois a gente abordar o tema. Principalmente tema, assim, que às vezes é um pouquinho pesado, é um pouquinho difícil para eles, né? Para o entendimento. Então, eu sempre gosto de levar uma dinâmicazinha. Mas aí Sim. vem a calhar, como vocês falaram, sempre batendo nisso, na educação, na Sim, conscientização. Exato. Acho que a diferença só de quem tem um programa é que essas ações não vão ser feitas só no Dia Mundial, né? Não. Sim. Elas vão ser feitas o Vai tempo ter a todo. Agora, quantidade. geralmente, quem não tem o programa vai fazer mais no mês de junho mesmo, né? E acaba depois não fazendo. Entra muito naquilo que nós estávamos falando no bastidor, né? Sobre a questão do campanhismo e tudo mais, né? Que muitas vezes a gente, eu falo assim, como assistência no geral, né? Eu acho que até saúde também fica muito naquilo, né? Mês da cor, né? Faz a campanha, Azul, mobiliza, roxo, e aí depois acaba não tendo continuidade aquilo, né? E isso que você falou de sensibilizar, achei bem interessante mesmo, né? Gosto de trabalhar nessa proposta. Porque consciência, a gente tem consciência de muita coisa, né? Mas não é tudo que a gente consegue Eu fazer. sou sensível para agir sobre aquilo. Sim, exatamente. Vamos para a segunda frase. Então, aí a gente já até deu resposta aqui, né? Já. Ó, a partir de qual idade, segundo o ECA, é permitido trabalhar? Aí temos aí 40% em 16 anos, mas ó, tivemos 30% em 14, 30% em Sim. 18, então teve ali uma dúvida, né? É porque com 14 anos ele está apto a fazer programa Menor. Jovem Aprendiz, né? Ele pode participar, né? Sim. De qualquer atividade de aprendizado. E a partir de 16 ele pode ter lá seu registro, sua carteira, Sim. desde que não seja atividade insalubre, nem penosa e nem perigosa, cortante, alguma Noturno coisa assim. também. Isso. Então, que aí seria mesmo só acima de 18, né, no Isso. caso. É Exato. noturno, essas perigosas, sim. Então, acho que aí já também ficou mais claro também, de forma geral, 16, tendo algumas exceções, Sim. né, na legislação. Que ele esteja protegido. Certo. Vamos para a terceira frase? Bem, a frase é: o trabalho infantil é benéfico para as famílias, pois ajuda a complementar a sua renda. Ainda bem que colocaram falso, né? A maioria. Sim, só ali, talvez, né, no entendimento 6,25 ali, mas por complementar mesmo, eu acho que dá pra gente até falar um pouquinho nisso. Quem já tem um costume, né, que os mais antigos, desde os mais novos, já vinham, né, crescendo, trabalhando. A área rural, isso mercadinho, existe rural. muito até hoje, porque vai passando de geração para geração que ele trabalha. A gente vê isso muito em negócio familiar, né? Tem um espetinho lá em Resende que faz um sucesso, e é um negócio familiar. A gente chega lá, é a família toda trabalhando. E é claro que eu olho ali, eu vejo que tem gente com menos de 14 anos ali trabalhando. Mas você olha o ambiente ali, você não vê uma situação de geração de violação de direito, tipo, né? Sim. de obrigar, você tem que ficar aqui, você está forçado a ficar aqui. Então, por isso que eu falo muito do olhar, né? Igual, por exemplo, a gente tem uma legislação que permite, né, crianças trabalhar né, em novelas como cantor, né? Então, mas isso tudo tem que ser através de uma regulação que não traga outros prejuízos de coisas que as crianças precisam ter, como lazer, educação, né, que não tire isso delas. Então, eu acho que é esse cuidado que eu acho que é o mais importante, que não pode deixar se perder, né? Sim, com Eu acho que isso certeza. é importante focar um pouco nessa questão, por exemplo, uma adolescente, aí tem o irmão e a mãe coloca para ela ser cuidadora da criança em tempo integral, e às vezes não consegue se dedicar Isso traz um prejuízo, né? não consegue se dedicar ao estudo, começa a ter notas baixas, desmotiva. Então, é esse cuidado. Não pode fazer? Claro que pode fazer, né? Deve Exatamente. fazer, ajudar em casa, ter Isso. essa construção da sua autonomia. Né? E bem mais complexo até. Mas não ficar com a responsabilidade Exatamente. de cuidar Isso. da casa inteira, de ser a Sim. doméstica De ser do a lar. provedora, né? Isso. Isso. Então, é uma linha muito tênue, né? Inclusive, Sim. quando a gente foi fazer o encontro, no começo do mês, a Alana fez um encontro com os guardas civis municipais lá em Resende. Então, isso, assim, assim, foi
quase que gerou meio que uma polêmica, porque justamente nessa diferenciação do que é responsabilidade e do que é ajuda. Uma situação é você contribuir com ajuda, com você organizar o seu material, organizar ali o seu espaço, né? A criança, o adolescente, ele precisa crescer com esses valores. Isso. Sim, ele precisa saber que ele precisa organizar o espaço dele, né? Precisa contribuir com alguma coisa, ajudar uma louça, alguma coisa, mas ele não pode ser o único responsável para gerir toda, né, aquela casa, por gerir toda aquela... Tomar toda essa responsabilidade, né? Exatamente. Por isso eu até falei desse tema, porque eu, na minha família também, a gente sempre teve isso de ser criado, ter que fazer, deixar a cozinha limpinha, deixar tudo organizado, né? Não que fazia tudo sempre, mas ter essa separação, tem o momento da escola, o momento do lazer e o momento de você cuidar, conseguir conciliar e não ficar com toda a responsabilidade. E como a Alana disse também, na zona rural, às vezes tem um mercadinho, alguma coisa, e não deixar aquela criança ficar o dia inteiro lá. E a escola? Hoje você não vai faltar porque eu não tenho. Você vai faltar porque eu não tenho quem fique aqui. E às vezes, né, um dia importante de escola. Uma coisa que me preocupa, né? Assim, isso que são aqueles dados, né, do Geração Neném, né? Que nem estuda, nem trabalha, né? Geralmente são pessoas, são jovens adultos, né? Mas às vezes, nesse meio também tem adolescentes. E me preocupa, porque hoje a gente vive num ambiente onde o dinamismo da mudança das relações de trabalho e tudo mais é muito... Antigamente, pouco mais de 10 anos, não tinha essa uberização que a gente vê hoje, né? Então, assim, a gente vê uma precarização desse trabalho, ao mesmo tempo que você vê que, né, nós, como instituições, né, temos muita dificuldade de acompanhar isso, né, de dar conta dessas novas demandas e tudo mais, né? Então, quando você vê uma criança que está sendo uma criança, um adolescente que está tendo aquilo privado, né, educação, que ainda já está atrás, né, porque, né, para acompanhar essa mudança frenética, isso é muito grave, porque para ela acompanhar isso depois, né, essa digitalização que a gente vive hoje é bem difícil. Mas o que acontece, gente? Hoje é o seguinte, antigamente era muito difícil a pessoa ter acesso à educação, acesso ao nível superior, pós-graduação, tudo. Então, hoje em dia, os serviços eles estão sendo cada vez mais substituídos pela tecnologia. Sim. Então, o que acontece? Para você se inserir no mercado de trabalho hoje, você tem que estar extremamente qualificado e conhecer alguém, né? E aí, o estudo hoje não é a garantia de que você vai ter acesso ao trabalho. Exato. E o que acontece muito é isso, né? As famílias, né, batalharem para pagar uma faculdade, mesmo que seja à distância, e depois aquela pessoa terminar os seus estudos e não conseguir se inserir no mercado de trabalho. E aí vem aquela questão também de um aumento cada vez maior do trabalho informal. Por quê? Porque a família prefere ter R$600 de Bolsa Família ou um benefício que seja, e ter aquilo garantido e fazer o trabalho informal, do que ganhar um salário mínimo, que vai ser quase a mesma coisa, e não poder complementar, porque a gente sabe que, às vezes, um salário mínimo ele não dá para sustentar uma família com 3, 4 pessoas, né? Então, eu acho que é muito isso, né? Quando você vê que você está estudando, que você está se qualificando e você não está se inserindo no mercado de trabalho, tenha realmente esse estímulo. Não vou fazer nada, porque eu olhei meu irmão, para que eu vou estudar? Eu estou lá com meus 14 anos, estou olhando meu irmão de 25, que fez pós, que fez faculdade, desempregado. Aí ele fala, eu quero ser... Emprego, eu vou né? ser o que o pessoal gosta, influencer digital. Não, agora aí é o fala tigrinho, que vai né? ser influencer, que vai ser tigrinho. jogador de futebol, que vai ser cantor de rap. Mas, gente, qual é aquele menino lá? A gente vê muito que tem uma música que fala até de um desses MCs aí que estão fazendo sucesso. Fiquei milionário antes dos meus 26 anos. Mas quantas pessoas que vão conseguir ficar milionário antes dos 26 anos? E isso influencia muitos jovens. Porque eles ficam, não, eu vou ser igual, porque se fulano conseguiu, por que eu não vou conseguir, né? Então, a gente sabe que isso é muito difícil, é igual ser um Neymar da vida, é muito difícil, né? É muito difícil, né? É 1 em 1 milhão, na né? loteria mesmo, com 1 em 1 certeza. milhão. Mas eu quero recuperar um pouquinho sobre a fala do Tadeu a respeito da geração neném, né? Porque eu acho que pós-pandemia isso eclodiu.
né? A gente teve aí o evento da pandemia, o advento da pandemia de 2 anos. Eram situações que já aconteciam, já existiam, a gente sabe dessa dificuldade, mas eu acho que com essa questão de ter ensino em casa, né? Algumas escolas ofertaram, outras escolas não conseguiram ofertar nada. Quando encerrou, meio que ficou todo mundo muito perdido, muito a ver navios, né? Então, a gente tem hoje realmente essa problemática dos adolescentes que não estão estudando, não estão trabalhando e não estão, infelizmente, fazendo nada, né? Então, aí, infelizmente, à mercê, né, da própria sorte, à mercê, às vezes, até mesmo da facilidade do crime, por conta disso. A pandemia cresceu aí a desigualdade, com certeza. Mas vamos partir para a 4ª frase. Vamos ver, né? Crianças envolvidas em trabalho infantil têm as mesmas oportunidades de desenvolvimento que outras crianças. E aí o pessoal também aí falou falso, né? Sim. Acho que está bem tranquilos, consegue ter esse entendimento que prejudica, né? Total, Tá. emocional, né? Psicológico. Tudo, Tem esse prejuízo motor. aí. E a gente sabe que as violações, né, elas passam de geração para geração. É um Às vezes, ciclo, né? É uma reprodução. a gente sempre vê acontecendo, né? Tipo, a questão da gravidez precoce vai acontecendo. É o avô sempre cuidando, a avó da criança. É Isso o vai para desafio. o abuso, né? E o trabalho infantil não vai ser diferente, né? E Sim. muitas vezes eu tenho essa impressão, agora vocês que estão com os dados, né? Que essa violação ela é muito correlacionada com uma série de outras violações, Sim, né? Ela vem exatamente. casada com uma série de outras coisas, É um né? efeito dominó, né? É um efeito dominó. Geralmente tem alguma questão de violação já na família e aí vai perpetuando, infelizmente. Por isso que esse trabalho educacional, de sensibilização, tem que ir ali forte. É por isso que, assim, é extremamente importante o acompanhamento familiar. Eu quero destacar isso, né? Porque no acompanhamento familiar, seja ele no CREA, seja ele no CRAS, o técnico vai ter essa visão, né? De quais são as ações, de quais são as problemáticas que vai ser preciso serem trabalhadas com aquela família para que realmente venha a ser superado. Não só a questão do trabalho infantil, mas como as outras demandas que a família apresenta. Tentar quebrar esses vícios, Exato. os ciclos Isso, e superar, né? É extremamente Ok. importante. Vamos para a última? Trabalho infantil é uma violação dos direitos humanos das crianças. Essa também é bem vender. Eu queria saber quem são os 7% que está respondendo. É aquele pessoal, né, que fala, eu trabalhei e não morri. Exatamente. Melhor tá trabalhando do que roubando. Sim, sim. Né? É o pessoal. Foi bem nesse sentido mesmo. Ô, gente, e vou de te conversar. falar, tá? A gente tem nosso senso. Isso não é só 7%, não. Tem muito mais. Tem muito mais gente que pensa assim, porque na maioria das vezes que a gente está numa roda, que a pessoa realmente pode falar o que ela pensa, não falar enquanto profissional, isso vai sair várias vezes, assim, realmente como natural. E tem esses ambientes, igual ela falou, a questão da guarda. A guarda, ela tem uma formação mais na questão da coerção, tudo. Então, para a gente falar em guarda, igual, por exemplo, quando a gente vai à assistência falar, o que é importante a gente definir, o que cada abordagem tem que focar. Né? Na questão do trabalho infantil, a gente falou um pouco sobre isso com eles. O quê? Eles vão ter que pensar o quê? O que o guarda municipal faz? Não é manter a ordem e o patrimônio público? Então, se a gente tem um adolescente, uma criança que está ali, talvez violando o direito de alguém por estar fazendo, vamos supor, eu estou pedindo dinheiro do sinal, mas eu estou pedindo de uma forma coercitiva, estou deixando a pessoa com medo. Então, a abordagem da guarda é nesse sentido mesmo, de que um direito de um termina onde começa do outro. Então, o fato daquela criança não tem o adolescente, né? A gente vê meninos de 14, 15 anos que vai chegar, vai bater num vidro, vai ver uma senhorinha e vai fazer uma... Então, ele vai abordar, é uma questão de trabalho infantil, mas ele vai olhar com o olhar dele de guarda. A gente, quando chega enquanto assistência, vai olhar com o olhar de promover direitos, né? E por aí vai. O conselho tutelar também, de estar vendo como é que está a dinâmica daquela família, tudo. Então, é isso. Todos são responsáveis e cada um deve atuar dentro da sua especificidade. Dentro da sua perspectiva, né? Então, assim, a gente tem uma preocupação, né, de estar se encontrando com os outros atores, né, de estar se reunindo com os outros atores, justamente por conta disso. Para a gente minimizar aí, né, esses atritos, porque às vezes
para o outro ter a perspectiva que eu tenho, é preciso ele entender minimamente qual é o papel dele. Porque se ele entender, né, é justamente isso que a Alana está pontuando. Se ele entender de fato qual é o papel dele, ele vai conseguir fazer as intervenções necessárias, né, sem ali tá agindo... A gente conseguir, né, chegar nas pessoas, sabe? Porque esse encontro que a gente fez com a guarda, nós fizemos 6 encontros. Mas como que é difícil, por exemplo, para eu parar e fazer 6 encontros de uma manhã inteira com um lugar. E aí a gente pegou grupos pequenos que eram considerados lideranças da guarda, porque que tem equipes subordinadas a eles. Mas é lógico que não é a mesma coisa você transmitir um conhecimento do que você estar ali. E foi bacana porque foram 6 encontros que duraram a manhã inteira, porque eles perguntaram muito. A gente não falou só sobre trabalho infantil, mas a gente falou sobre assistência de uma forma geral, população de rua, usuário de álcool e droga, o que é abordado na rua, que eles precisam abordar e que eles, às vezes, não sabem como fazer isso, né? E aí a gente vê o quanto que é importante, só que aquilo que eu falei, né? Eu estava até falando no início isso, a gente tem uma lei que é de 2019 que obriga ter assistente social e psicólogo dentro das escolas. Só que essa lei ela teve uma dificuldade de ser cumprida porque quando saiu a lei, veio a pandemia e as aulas começaram a ser à distância. Mas agora... Né, voltando os municípios, muitos estão tendo que fazer o concurso porque está tendo que suprir essa demanda. Porque se cada escola consegue ter um assistente social e um psicólogo lá dentro, com esse olhar para estar trabalhando as vulnerabilidades, a inclusão dentro da escola, as violações de direito, convidando os atores da rede, a gente consegue chegar em todo mundo. Porque, assim, né, a Andréia é uma só. Como que ela vai estar em todas as escolas de Resende? Como que a Andréia vai estar falando com a guarda, falando com a saúde, falando, né, com todos os atores, né? Muita articulação. E é isso. Eu acho que é a gente garantir um trabalho, gente, que seja constante, que tenha uma continuidade, né? E eu acho que o assistente social e o psicólogo, né, inserido dentro dos espaços que acessam essas pessoas, essas crianças, esse adolescente, tem um impacto muito maior do que as ações pontuais, né, que às vezes a gente faz, né? E quando a gente falou muito no início disso, da gente parar para pensar nossa prática profissional, é um pouco isso. Eu saí de dentro da secretaria, né, de assistência, ela sair dentro e para a gente estar aqui pensando, discutindo, conversando com outras pessoas, com outro município, trocando isso daí, gente, é muito rico, né? E a gente precisa estar fazendo essas coisas, né? Essas trocas, né? É imprescindível. Às vezes eu penso assim, nossa, eu vou chegar na minha mesa amanhã e vai ter uma pilha de documento para eu responder de hoje. Que eu não olhando aqui o WhatsApp, estou perguntando isso, estou perguntando aquilo. Mas é importante, a gente oxigena, né? É muito bom. Eu nem fico aqui pensando, porque eu tenho que dar conta de relatório, né, de estatística. E, tipo assim, esse mês de junho foi um mês que a gente trabalhou o mês todo. Toda semana teve atividade do PET, né? Inclusive... domingo que vem, sábado e domingo que vem, ainda vou trabalhar, né? Assim, finalzinho do mês. Finalzinho do mês. Aí depois vou parar, organizar tudo e vamos começar de novo. Sim, né? Coletar aí os dados, as informações, monitorar, tá certo. E não tenho que falar que com certeza está sendo muito, muito rico para nós. Nós, Cruzeiro, vai aproveitar muito esse podcast, a experiência aí com vocês e depois vamos pegar... Já tem os contatos, na verdade, né? Os contatos já tem, aqui só fortaleceu, né? Com certeza. Isso. Eu vou até aproveitar, gente, para fazer um convite para vocês. Não é sobre trabalho infantil, eu tô mas com ele. Resende vai estar fazendo agora no dia 3/7 o 4º Fórum Municipal de Enfrentamento à Violação de Direitos da Pessoa Idosa. Vai ser na Câmara, de 8 a meio-dia. O evento é aberto. Quem quiser estar participando, depois você me manda o convite para eles aí que tem direito à programação. Tá. Né? E leva o pessoal para ir, que a gente vai estar lá. Pessoal que está nos ouvindo, já quiser participar, quiser saber mais sobre a questão. Estão todos convidados. Violação dos idosos aí. Vamos para a parte agora dos canais de denúncia, né? Aí, os canais de denúncia, né? Sim. Disque 100, direitos humanos, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre... Se algum de vocês quiserem fortalecer, então, né? Diz que 100, por mais assim, às vezes a gente pensa que não vai ser, né, que tá muito distante, que a gente não vai conseguir um retorno, mas eu tenho, assim, um relato bem positivo do Disque 100, que foi uma denúncia que foi feita através da ouvidoria da saúde. Resende, a gente tem uma ouvidoria da saúde, temos uma ouvidoria da assistência social, então foi feita uma denúncia através da ouvidoria da saúde e chegou
até a gente, né? Fizemos todo o fluxo, encaminhamos para a equipe do CRAS, que era a referência daquela família, que fez o acompanhamento juntamente com o Conselho Tutelar. Tá? Então, e só para acrescentar, assim, em Resende, o que a gente teria a mais em relação a esses canais de denúncia, a gente tem uma ouvidoria da assistência social, que a gente implantou, já deve ter uns 2, 3 anos. Tem os CEAS, né, que geralmente as denúncias são direcionadas diretamente para o telefone do CEAS. E temos também o plantão da assistência, que funciona 24 horas, que aí no momento que o CEAS não está funcionando, a gente também vai ter o plantão para atender essas situações aí de abordagem. Esse plantão fica totalmente vinculado realmente à abordagem, que é a cara do plantão. Na verdade, a gente tem 4 plantões de assistência. Ele é um dos plantões. Esse plantão, ele atende população de rua, migrante, abordagem, essas situações de trabalho infantil e o auxílio funeral. Ah, sim. São as 4 demandas que esse plantão vai atender. Dos horários fora do Mas horário comercial, a gente tem um plantão, né, que é do NIAN, também, que atende só violência contra a mulher, e temos os plantões dos serviços de acolhimento de criança e adolescente. tá. Sim. São específicos, né? Sim. Olha, que riqueza esse podcast, né? Tá com a presença de vocês hoje. Foi muito, muito legal, muito importante pra gente, até como rede aqui de Cruzeiro, pra gente poder repensar algumas coisas, melhorar outras coisas e fortalecer esse vínculo com vocês lá de Resende. Muito bom. Sim. A gente também, né? Eu sou extremamente grata, agradeço muito mesmo por essa oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho, né, do conhecimento, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa, o caminho é longo, né? A construção dessa rede realmente sem buracos é difícil, né? Porque a gente sabe que a nossa rede, infelizmente, elas ainda tem alguns defeitos. Porém, se todos estiverem fortalecidos, como a dinâmica que eu faço lá do Bambolê, se todos estiverem juntinhos, a coisa acontece. Agradecer também, muito obrigado, foi, como já falei, muito, muito rico, muito bom. Vocês trouxeram aí uma visão de Resende, da experiência de vocês, que vai contribuir muito. Alana, muito obrigada. Andréia, muito obrigada. E agradecer aqui também a RC Vale, que nos cede o espaço, toda aí a estrutura. E continuem, gente, nos assistindo, compartilhando, repassem as informações para que cada vez mais pessoas possam ter esses conhecimentos. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, Até a gente. próxima. Obrigada. Aí. Olá, galera. Que bom estar aqui novamente. Toda vez que eu falo isso, eu não quero mais falar isso. Pera aí. Queremos falar sobre a campanha de Nossa, eu tô pegando com essa palavra erradicação. Pera aí que agora... Você falou roda a vinheta? Falei. Falou? Falei. Então vamos pro primeiro aí. O Tadeu vai falar alguma coisa. Sim. Vai ter slide, não? Aí, eu acho. Aqui, ó. Não sei. Pronto. Falando com a produção aqui.